Olá a todos, o Mercado Criativo já começou, muito bem-vindos a uma edição de conversa. Vamos conhecer a história por detrás da nova roupagem de uma das mais importantes obras do continente africano, considerada uma das 100 maiores obras no que diz respeito à história dos romances no nosso continente no século XX. Falo-vos do Walalap, ganha uma nova roupagem no formato de banda desenhada e com tradução em inglês. É um trabalho da editora 3009 e que apresenta uma interessante conversa, um diálogo aqui através do texto de Ungulano Bacacossa com uma ilustração relevante de Adérito Atela. Vamos conversar com o autor, vamos conversar com o ilustrador, uma conversa que gira em torno desta roupagem, o que representa para o texto, o que se espera do ponto de vista do alcance de novos leitores e, acima de tudo, discutirmos o Walalap, essa obra que vai atravessando tempos e vai influenciando consciências e diversas gerações. Importante este livro para Moçambique porque revela-nos as complexidades do poder e toda uma trajetória de uma nação, uma história relevante do Império de Gaza, Gungunhá na ascensão cruel do imperador. Uma história relevante e que continua, sem dúvidas, a influenciar a compreensão das narrativas africanas. Conversa importante com dois protagonistas que nos dão uma outra atmosfera à volta deste importante instrumento, deste importante documento para a compreensão de nós próprios. Para além disto, vamos falar de muito mais. A agenda, os maiores acontecimentos da música, a quadra festiva inerente ao turismo, como é que Moçambique se prepara para, durante a quadra festiva, receber os seus visitantes, mas também a pensar no turismo doméstico, entre nós, cá na terra. Vamos conversar sobre isto. Queremos agradecer a todos, agradecemos aos nossos telespectadores que também nos acompanham através das plataformas digitais. Sigam o Mercado Criativo através do nosso canal do YouTube. É muito simples, Mercado Criativo-TVM. Estamos lá à vossa espera. Agradecemos também à Botica Acuxonga, que veste o apresentador do Mercado Criativo. Estamos juntos, Botica Acuxonga, um ano juntos a colaborar, a celebrarmos também a criatividade todas as semanas aqui na nossa televisão. Vamos começar este percurso de hoje destacando os preparativos para a quadra festiva, o turismo na província da Zambésia. É uma campanha lançada recentemente que visa estimular o turismo doméstico e não só. É a campanha designada Boas-Vindas. Vamos conhecer o impacto esperado ao nível da província da Zambésia no quadro desta campanha. A campanha tem por objetivo receber bem os visitantes nacionais e estrangeiros e divulgar as potencialidades turísticas e culturais da província. Os visitantes receberam folhetos que contêm locais históricos e paisagísticos, restaurantes, gastronomia típica da Zambésia e também são oferecidos água de coco. Estava aqui a minha filha a perguntar, pai, por que aquela gente está a dançar? Eu disse, estão satisfeitas, estão-nos a dar boas-vindas. Esse gesto é muito bom, é de louvar. Isto cria uma sensação boa para aqueles que vêm pela primeira vez escalar a nossa cidade de Quilimane. Esse gesto é de louvar e podia continuar sempre assim. Estou na terra, sinal que cheguei na terra, estou bem recebida. São turistas nacionais e estrangeiros que escalam e saem da cidade através do aeroporto de Quilimane, na província da Zambésia. Dentre eles, 7 mil estrangeiros, 4 mil e pouco, ou melhor, 7 mil nacionais e 4 mil e pouco estrangeiros. E temos uma cerca de 4,5% a 5% em termos de taxa de ocupação. Em termos de reserva neste momento? Em termos de reserva estamos a falar de 60% a 70% ao nível de toda a província. Zambésia dispõe de 774 estâncias turísticas e uma diversificada opção gastronômica e cultural. O turismo na quadra festiva é importante este momento de celebração, mas também para conhecer o Moçambique real, um Moçambique profundo. Complicidade entre Moçambique e a Áustria dá corpo a um concerto que aconteceu recentemente no palco da Associação dos Músicos Moçambicanos. Uma convergência relevante que sai da diplomacia no capítulo político e começa a pensar na cultura como uma ferramenta de união e de diálogo entre os nossos povos. Um concerto relevante que permitiu o diálogo entre os ritmos dos dois países. É mesmo pela música que surge o movimento Mozambique, Vibrações Austríacas em Moçambique, uma iniciativa que junta artistas dos dois países. Depois de várias produções no intercâmbio inicialmente centrado na província de Inhambane, o movimento procura ganhar mais terreno
e contemplar mais artistas. O valor da música ao vivo, onde Moçambique agora está numa queda livre de música ao vivo, vocês sabem. E nós estamos a usar deste fórum cultural só música ao vivo. Financiado pela Embaixada da Áustria baseada na Pretória, na África do Sul, o movimento Mozbeats investiga a música moçambicana, incluindo as suas conexões com outras manifestações artísticas. Fazer uma junta da música moçambicana e austríaca, essa coisa austríacos que tocam a música de reggae. Eles são austríacos, isso é uma coisa financiada pelos austríacos e eles estão a trabalhar em Nhambá na promoção da música e cultura moçambicana. Eles têm lá um estúdio que neste momento eles estão a fazer um trabalho excelente. Realizado este fim de semana na Associação dos Músicos, em Maputo, o evento cultural austro-moçambicano juntou cerca de 10 artistas. Bons momentos de partilha. A Áustria e Moçambique pensam cultura como um mecanismo de cooperação. Vamos pensar cultura, vamos pensar as nossas narrativas através de uma obra que influenciou vários leitores. Há quem pela primeira vez lê um livro, um romance, através dessa obra que hoje ganha uma nova roupagem. A reedição de um dos mais importantes livros, um dos mais importantes romances do continente africano do século XX. É o livro de Ngulane Bakakossa, o Alalap, essa obra que agora tem uma nova perspectiva. Está em formato de banda desenhada, pensa nos mais novos, mas também está na sua versão na língua inglesa. É um trabalho da editora 3009. Vamos conversar com dois criativos, pensadores, intelectuais que se encontram para propor ao mundo a compreensão das nossas narrativas e dos nossos percursos através deste importante livro. Nos próximos minutos vamos conversar com Ngulane Bakakossa e Adérito Watela. Bem-vindos! Muito bom receber-vos, meus senhores, para falarmos desta possibilidade que há de o Alalap ganhar uma nova estrada, e essa estrada consiste neste trabalho importante de ilustração, mas também na tradução, um trabalho da editora 3009. Vou começar por si, Ngulane Bakakossa. Bem antes de falarmos do Alalap e desta nova possibilidade que há para os leitores conhecerem este livro, o chefe de Estado apresentou esta quinta-feira o Estado-Geral da Nação e destacou o Festival Nacional da Cultura como uma importante plataforma de união dos moçambicanos e que salvaguarda a ideia de Moçambique unido, coeso. O que pensa que este discurso, este entendimento do chefe de Estado deve significar para a compreensão daquilo que é o papel da cultura para a construção de um país melhor? Tem um microfone aí em mão. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado. Está ligado? Está ligado, obrigado. Primeiro agradeço o convite que me é formulado, David. Segundo, pronto, quanto à questão que me coloca, eu acho que é fundamental que o chefe de Estado ponha particular ênfase à questão da cultura e acima de tudo, a falar do festival que temos tido de 2 em 2 anos, como tem sido prática, porque é lá onde está, digamos, a nossa raiz. Agora, é importante, porque muitas das vezes nós temos, nós que estamos do lado urbano, temos a mania de dizer, olha, segundo a nossa tradição, dizemos sempre isso, e muitas das vezes nem conhecemos essa tradição, sim, porque não temos um conhecimento real. Agora, o que eu acho é que é necessário que essa nossa cultura, essa nossa tradição, ela também seja urbanizada, ela avance para todos os outros setores, nomeadamente haver pequenas brochuras nos aeroportos, em todos os locais, que digam o que é o nhau, como é que se pratica o nhau, onde se pode assistir o nhau. Quem fala de nhau fala de ngalanga, fala de outras práticas nossas. Isso para mim é importante, como também os jogos tradicionais, né? Sim, sim. Noutros países, por exemplo, eu estive recentemente
em Cabo Verde, fiquei surpreendido porque vi lá à venda um tabuleiro de chuva, não é? Eu disse, opa, isto é da terra. Isto é da terra, como é que nós não temos em Moçambique? Mas é nesse sentido, eu acho. Exato. Eu acho que é louvável a ideia e é necessário que os dirigentes dessas áreas específicas deem um maior dinamismo a essa iniciativa que já vem sendo executada há décadas. Uma ideia de campanha de prestígio, diríamos assim. Prestigiar o Nhau e tantas outras manifestações. Tantas outras coisas, sim. Pois. Quero ouvir também a sua opinião, Dério Wetela, bem antes de falarmos deste livro, até porque eu acho que este desafio que inicia a nossa conversa nos leva a isto, a ideia de voltar ao lugar de origem. Como é que ouvir o chefe de Estado a reconhecer o poder e a importância da cultura deve estimular melhores abordagens sobre o lugar da cultura em Moçambique? Bom, obrigado. Eu creio que é fundamental que haja esta evidência, que tenha havido esta evidência por parte de Sua Excelência o Presidente da República da importância cultural, da cultura de Moçambique em particular. Somos um povo, somos um povo africano e temos a nossa identidade cultural e é preciso que esta identidade cultural seja evidenciada, pois ela faz parte de nós, ela é a marca daquilo que nós somos. E para as novas gerações, para os que ainda estão a aprender esta cultura, para os que vêm de fora, é importante que esta nossa identidade esteja evidente, para que todos aqueles que vêm e veem-nos possam ver a nossa identificação e a nova geração possa identificar também com aquilo que é nosso, é a nossa cultura. É importante. Foi positivo. Adério de Jorge Benedito Martins Wetela é um rapaz que nasceu no dia 29 de março de 1968. O senhor Ungulano Bakakosa é um rapaz que nasceu no dia 1 de agosto de 1957. Portanto, estamos aqui para dois atores de duas gerações diferentes. Enquanto Ungulano Bakakosa, lá para os anos 80, já andava por aí a escrever, provavelmente Adério andava aí na escola primária e a ler a charrua ou a revista Tempo, por aí. E vou começar exatamente estabelecendo essa ponte a partir das memórias, porque o Alalap e o percurso de Ungulano Bakakosa, de certo modo, construiu gerações. Adérito, quando é que leu o Alalap pela primeira vez e o que esta obra representa para si? Acho que vamos começar por aí para compreender como é que foi a sua jornada no processo criativo. Bom, obrigado. O Alalap veio até mim por volta dos anos 90. Anos 90, vamos dizer 96, 97, por aí. Tanto ele veio na perspectiva também daquela vontade que eu tinha de trazer uma nova abordagem na banda desenhada e eu abraçar um novo desafio na banda desenhada, uma outra página da banda desenhada, porque eu estava habituado a bandas desenhadas inspiradas em super-heróis estrangeiros, aquelas figuras estrangeiras diferentes daquilo que é o nosso Moçambique, nossa não eram necessariamente africana. Nossas histórias, né? Não eram nossas histórias, mas eram inventadas por mim, mas não eram, não retratavam aquilo que é o Moçambique, povo moçambicano. Então eu busquei o que é que eu podia fazer para retratar a identidade moçambicana natural mesmo. Então foi quando tive o livro O Alalap, por acaso foi oferecido à minha mãe. Então li o livro umas 3 vezes. Li a primeira vez, que é para ter uma primeira percepção da história. Uma segunda vez, que é para entrar um pouco mais a fundo naquilo que é a essência da própria história. E uma terceira vez, já para estruturar a própria história para adaptá-la em banda desenhada. Então foi mais ou menos nessas dimensões, né? Nestas dimensões. Depois foi fácil fazer já a adaptação em banda desenhada. Pois.
Ungulane, para si, envolvidos estes anos todos, muito já se disse sobre o Alalab, muito já se escreveu. O que faz do Alalab esta eterna obra tão relevante, ultrapassa tempos e continua a influenciar estéticas, mas também entendimentos sobre as nossas próprias narrativas? Como autor, a obra vai completar 40 anos em 2027. É verdade, é verdade. Não, mas tu colocas-me uma pergunta que eu também nem sei a resposta. E geralmente conosco, criadores, a gente avança para uma obra, temos uma ideia, sabemos mais ou menos qual é a arquitetura que vai sair da obra, mas a própria obra vai nos conduzindo, não é? Há momentos que a gente diz, olha, este personagem tem que morrer, e o personagem não quer morrer, avança. Outro momento em que a gente diz, olha, este personagem eu queria que avançasse, não avança. Portanto, uma obra é isto, é este contacto que o autor tem. Agora, o impacto é isso, alegra, realmente, para mim, alegra-me imenso, não é? Que o Alalab esteja aí, esteja ainda vivo e que crie debates, etc, etc. Agora, realmente o que leva, o que é que tocou no leitor, eu não sei, são vários fatores, eu não posso explicar, mas o que me satisfaz é que é um livro que pelo exemplo, não quero morrer, não é? Não quero morrer, está aí, e de tempos a tempos, daí que, por exemplo, esta grande alegria que eu tenho. Agora, quando aqui o Adérito, que já o conheço há bastante tempo, traz isto em banda desenhada, eu disse, olha, pronto, agora o Alalab já terá mais tempo de vida. Pois, e alcançar outros leitores, abrir novas possibilidades. E nesse capítulo de possibilidades é importante discutir também as possibilidades que o livro abriu ao longo desse percurso para um debate sobre os caminhos do poder, mas acima de tudo sobre as nossas próprias histórias, a nossa condição criada pelas nossas próprias histórias. Estamos a celebrar 50 anos de independência neste 2025. Como é que esta obra e a história sobre a ascensão ao poder, sobre a lealdade, sobre as complexidades de uma liderança, como é que hoje este livro, para si, Ungulane Bakakossa, nos faz pensar quando cada vez mais estamos num país com imensos desafios e governar torna-se cada vez mais complexo por várias razões, naturalmente. Como é que este livro e essa história, a pertencer outras histórias relevantes do nosso continente, podem servir de inspiração para quem governa e para quem é governado? Eu acho que, para além da complexidade da tua questão, David, eu acho que podemos resumir isto em 3 ou 4 palavras. É necessário que as nações se democratizem, não é? Porque nós estamos perante, o Alalab, estamos perante uma sociedade com um centralismo bastante forte, de uma sociedade onde a voz do imperador é a voz de todo o império, onde o lado idiosincrático, o lado, digamos, ditatorial é bastante forte, e isto é o exemplo daquilo que as sociedades devem fugir, é o exemplo daquilo que as sociedades devem construir, que é a abertura, é a democratização das ideias, a aceitação do outro, o que realmente nessas sociedades muito centralizadas, né, o outro não existe senão em função da vontade de quem governa. Então é nesse lado que eu acho que o Alalab dá mostras de que temos que ir para o outro lado da cortina, que é a democratização da sociedade, abertura às ideias, abertura ao novo e, digamos, saber que uma sociedade se organiza aceitando as diferenças. Adérito, uma pergunta. É um retrato em banda desenhada com ilustrações muito intensas, com imagem forte, com personagens fortes, até porque trata-se de histórias de homens que nos transmitem essa ideia de força. Fala-me disto. Como é que queres que isto seja interpretado e por quem? Que tipo de público pensas, imaginas e imaginaste durante o teu processo de criação? Bom,
esta adaptação do Walalap em banda desenhada é mesmo para todos. É para todos os níveis. Isto por quê? Porque a banda desenhada ela tem um outro poder de comunicação. Sim, sim. Ela chega até não só as gerações, mas também a grupos sociais diferentes. Ok. Não precisa de ler, pode ver os desenhos. Ver através dos desenhos. Democratizar o acesso, percebe, pois. E depois tem a questão da tradução para inglês, que dá a possibilidade de ele voar para outros países, outras... Expansão, né? Sim, sim, sim. Então, se tivéssemos a possibilidade de tradução para línguas locais, até estaríamos já... Uma grande valia, né? Sim, 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 a outros níveis. Então, a banda desenhada dá esta possibilidade de atingir vários níveis, vários povos, várias classes sociais. Exato. Então, é mesmo para este... Foi mesmo para este fim que foi feito. Exato. E era preciso transformar aquilo que é a narrativa em desenho. Isso. Este foi a essência mesmo da manter o espírito, né? Manter o espírito do livro e representando em forma de desenhos. A mão livre? Foi a mão livre. Mão livre. Eu faço esta pergunta mesmo de propósito e a propósito. Vivemos numa altura de inteligência artificial em que a banda desenhada ganha novos conceitos, novos formatos. O texto também ganha novos sentidos. E tem-se discutido muito questões de ética. No Brasil, recentemente, há um concurso de literatura que foi cancelado porque grande parte das obras tinham sido escritas com recurso à inteligência artificial. Recentemente, o mestre Ngulano Bakakossa escreveu um texto sobre prêmios oceanos a falar de questões importantes de ética. Então, acho que isto nos guia muito a falar sobre tudo isto. E Adérito, queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isto. Manter a tradição, como era no princípio. E aqui conseguimos ver a banda desenhada como era no princípio. Por que optaste por esse caminho? Por que manter esta herança? Qual a importância disto? Bom, isso é a arte. É a arte mais pura, onde reside o sentido mais original. Sim, sim. Por quê? Porque hoje em dia o mundo é digital, não é? Existe inteligência artificial, há muitas possibilidades de fazer desenhos com recurso à inteligência artificial, mas a arte é do ser humano. Então, isto é uma expressão da arte do ser humano. Então, está aqui a tua alma, né? Está aí a minha alma. Então, foi feito à mão, minha própria mão, não foi por um computador. Até se for a ver o próprio texto. Sim. Na altura escrevia o próprio texto. É muito inocente o texto também, né? É muito honesto também, nesse sentido de ser a expressão. E diga uma coisa, Adérito, também sentes que este retrato é a tua opinião sobre o próprio Walalap, de certo modo? Sim, sim, sim. É a tua opinião, né? É. Eu tentei e fiz o possível, o mais possível, de transmitir fielmente aquilo que estava na narrativa, no livro. Ok. Apesar de que pode ser relativo, né? Por isso que é teu ponto de vista. Sim, sim. E é bom que nos propõe isto. Ngulano, é isto também que eu quero lhe desafiar a pensar. Ainda bem que Ngulano é esse autor preocupado com as novas gerações e a conversar muitas vezes em muitos lugares com jovens escritores, pessoas de cultura que trabalham em vários ramos do setor cultural em Moçambique. O que pensa sobre isto? Como é que este boom tecnológico é uma ameaça ao texto, o respeito pelo texto, a honra do texto? Eu acho que, acima de tudo, para quem é autor e que se preze como autor, quer o que o Adérito falou em termos de banda desenhada, mesmo para os que se aventuram para a poesia, e na poesia as pessoas podem cair muito também nessa ratoeira da inteligência artificial. Ainda há dias estava numa conversa com pessoas e falávamos da inteligência artificial. Ele, em 3 tempos, com 2 ou 3 palavras, disse: olha, como é que fazem os truques? Eu não sei, nem quero entrar nisso, mas... E criou lá um poema, disse: opa, isto não. Mas, na verdade,
acima de tudo, o que é preciso é o que ele disse. É preciso haver alma, e a alma está com a pessoa humana, não é? Essa alma, e na alma sinceridade, porque um texto limpo e sincero é um texto que dura. Agora, um texto que é artificial não tem sabor, é por isso que se chama artificial. Daí que a gente não possa, quer dizer, é óbvio que muitos tentam socorrer-se a isso, as pressas aqui e ali, mas o texto não é natural, e o que não é natural não dura. E as próprias palavras dizem isso, artificial, artificial não dura, quer dizer, pode ser uma coisa passageira, sai da época chuvosa onde nós estamos, quando entramos na época seca, aquilo já não tem validade nenhuma, morre por si. Porquê? Porque essas tecnologias, não é, renovam-se constantemente, não é isso? É por isso que eu digo, tal como outro autor se diz, por exemplo, é a questão da técnica e das nossas artes, a literatura. Enquanto que a técnica, essas câmaras que hoje estamos aqui a apontar, há 20 anos atrás era outro tipo de câmara, que hoje estão ultrapassadas no Museu das Engenharias disso, mas o quadro de Malangatana até hoje permanece vivo. Quando digo quadro de Malangatana, eu posso ir a um Picasso, não é? Posso ir a um Picasso, ou posso ir para os princípios do século da arte toda e ver as grandes esculturas, ver tudo isso, está lá. Mas se formos para essas técnicas, a coisa é diferente, são coisas que se ultrapassam. Quem imaginaria que nós passamos para aquele telefone, não é? Que hoje está no museu, muita gente não acredita, e estamos hoje nos celulares, que também amanhã vão desaparecer. Mas a arte, David, ela permanece, eterna, porque é sincera, porque é natural, está dentro de nós e ferve conosco o nosso sangue. Por isso, eu digo sempre às pessoas que queiram entrar nesses esquemas, não irão sobreviver. Pois. Uma pergunta, Angolano, ainda bem que fala sobre isso e é um ancião e acaba por ser esse monstro de memória e carrega várias histórias, várias vivências, várias experiências de vida real, não ouviu falar muitas das coisas que diz, viu. Como é que a questão da ética, que é uma questão muito preocupante nos dias de hoje, associado a este boom tecnológico, vai tornar mais vulnerável o exercício de uma escrita honesta, de uma escrita que tenha um texto que é respeitado, porque isto não só provavelmente afeta os autores, mas o próprio leitor, que provavelmente por essas alturas, ao ler um texto, vai se questionar se é de autoria efetivamente, ou estou perante um texto que foi produzido com recurso à inteligência artificial. É uma ameaça também para o leitor isto. Como é que essa questão da inteligência artificial nos encontra num momento de imensa vulnerabilidade devido à falta e ao questionamento dos princípios de ética? Eu acho que um dos pontos, e também, entre outros, está no debate. E um dos pontos também está no teu programa, não é? Por vezes em que tem que haver uma denúncia constante desses pequenos malabarismos, não é? Desta tendência para o grande holofote, não é? Então é preciso que as pessoas tenham permanentemente em debate, dizer o que está errado e o que não está errado e o que é natural. E, acima de tudo, difundirmos tudo isso. A minha alegria, devo dizer, antes que o programa até termine e tu coloques muitas outras questões, é ver esta banda desenhada e saber que ela pode chegar aos locais mais recônditos deste país e as crianças que nunca tiveram possibilidade, em termos de literacia, de ter um livro, de ter uma banda desenhada, e sabemos hoje mais do que nunca que há jovens que fazem a 12ª sem terem lido uma única banda desenhada. E termos e enverdarmos para este ramo, para mim é fundamental, independentemente de ter sido o alalapa a obra, mas é necessário que a gente incentive cada vez mais a literatura infanto-juvenil e a banda desenhada em particular. Pois. E é de uma leitura fácil, devo aqui dizer, leitura fácil, acessível para todos, é possível ler este livro. Agora, algumas notas curiosas aqui são muito importantes aqui destacar. Por que essa visão de que Ngungunyana era um senhor barbudo? Eu sempre tive essa curiosidade. Olha, pronto,
de forma recorrente. Sim. Quando se projeta a imagem de Ngungunhana, é o senhor barrigudo. Mas na verdade era. Há fotos, pronto. Eu tive que pesquisar, não é? Buscar imagens, fotografias daquela época. Algumas fotografias que vinham nos livros da quinta classe, escola primária, também na internet, não é? Então deu para ter mais ou menos uma imagem, uma radiografia, uma radiografia do que ele era. Pois. Ele por acaso tinha mesmo era um senhor com muita presença. Sim. Agora, é também importante destacar o fato de esta banda desenhada ser uma oportunidade, conforme dizia Ngulane Bakakosa, para que novos leitores de outros lugares tenham acesso a essa história. O fato de ter sido também elaborado o livro com este cunho de que possibilita uma leitura fácil, isto também foi propositado por si. O que isto implicou do ponto de vista de criação? Isto foi mesmo propositado. Aliás, o que fiz foi mesmo traduzir taxativamente aquilo que estava no livro. E o livro é mesmo de leitura fácil. Facilita a leitura, facilita a compreensão. Então foi mesmo traduzir o texto do livro para a banda desenhada. Portanto, aquilo que no texto é descrição, na banda desenhada é em forma de desenho. Okay. Isto é um diálogo, né? Diálogo sim. entre o retrato e o próprio texto. Né? Então, aquilo que já são falas no texto, portanto, é representado em forma de balões, como falas mesmo já na banda desenhada. Exatamente. Então foi mesmo fácil, né, para mim. Exato. Facilitou neste. Mas é também um aspecto que aqui o Etela não disse ainda. Isto ainda é o primeiro volume, porque ele ainda está na primeira história do livro. Ele ainda tem uma tarefa gigantesca até chegar ao último discurso. Até o último discurso. Portanto, ele ainda tem aqui um trabalho grande, colossal. Portanto, esse é importante. E o outro aspecto que se referiu aqui, eu acho que é fundamental, David, é que a editora... a 3009, ela também tem enveredado um bocadinho pelas línguas nacionais. Eu acho que haverá oportunidades em que esta banda desenhada passe também para as línguas nacionais. Claro, primeiro para o Tsonga, não é? De onde vem o Império, e depois para outros quadrantes linguísticos do nosso país. Eu acho. E também é uma grande prenda para o Natal, para os nossos filhos, dúvidas, para as nossas crianças, quer dizer, terem uma banda desenhada, pelo menos, não é? Exato. Fogem um bocadinho do celular, dos telefones. E dos telefones e do, como é que se chama aqueles? Redes sociais. É isso. É uma fuga muito estratégica deste tempo de férias, sobretudo, uma sugestão importante. Sem querer regressar muito ao passado, mas se calhar essa seja uma pergunta também relevante para ouvir o próprio autor a falar no discurso direto. Ngulane Bakakosa, uma pergunta que sempre me recorreu colocá-lo. Em que contexto da sua vida pessoal escreveu o Alalap? O que se passava na sua vida? É em 1987 quando publicou. É verdade que escreveu antes. Eu acho que comecei por aí em 1984, 85 a escrever o livro, não é? Comecei em 84, eu era professor na altura, professor de História na altura, e depois, por coincidência, comecei a dar aulas também numa escola secundária, em Lixinga, em 1978, numa escola secundária que se chamava Ngungunhana, até hoje, em Lixinga, Ngungunhana, que me fez, naquela altura, eu próprio interrogar, mas porquê Ngungunhana em Lixinga? Não é parte, aqui parece-me que há outros heróis por aqui, porquê que foram pôr Ngungunhana? O Imperador de Gaza. O Imperador de Gaza aqui em Lixinga. Não sei se a unidade nacional funcionava também. Já havia essa visão, essa visão ou não, mas foi a grande incógnita. Depois passei a dar aulas e como professor, uma das alcunhas que muitos dos meus alunos na altura me diziam, eu era um pecado, porque chamavam, olha, lá vem um pecado, porque era o período que eu lecionava, que eu mais amava, que era da diáspora anguni,
Portanto, que ficar na diáspora anguna que deu, no qual resultaram esses estados todos, o Império de Gaza aqui, os Ndembeles lá, os Swatines, tudo isso, esse período, um período maravilhoso da nossa história que transformou o mapa político da África Austral toda. Então, é nesse contexto que eu depois quis entrar. E o outro elemento, fator, é aquilo que nós chamamos de tradição oral. E, rapidamente digo, o meu avô, ele tinha orelhas furadas. E as orelhas furadas, a gente perguntava, mas vovô, o que é isso de orelhas? Eram enormes os buracos? Não, relativamente grandes. Mas que aquelas orelhas furadas era assimilação à cultura angune. Porque os que furavam as orelhas eram chamados de uma bulunguela, os que abriam o caminho. Porque a ocupação ia sendo feita com efetivos dos grupos ocupados. Ocupava-se, esse grupo avançava, e então, como forma de assimilação, um dos elementos de assimilação era furar as orelhas. Então as pessoas olhavam, por incrível que pareça, os chopes aqui não furavam, não é? Porque eram contrários à ocupação guni. Portanto, tudo isso pela tradição oral. E o que eu via na altura dos meus avós, e repetidamente, eu pedia que me contasse algumas histórias daquele período, porque eu, como Coça, sou da zona de Banhine, muito afastado de Magude, né, da zona dos Coças, e como é que nós fomos lá parar? E o avô falava-me que era das incursões de Maguiguane para a terra dos Chopes, portanto, para Manjacase, para aquele lá interior. É por isso que os Coças ficaram lá, porque nós fazíamos parte das hostes do Maguiguane. Portanto, é tudo isto, não é, que me levou a dizer que não, eu vou entrar nisto e dar uma versão não tão oficial que eu dava nas uma alternativa, né? Uma alternativa. Portanto, eu fui com alma, é por isso que eu te digo, uma obra, quando é sincera, perdura. Sem dúvidas. E está aqui toda essa sinceridade. Mas, Adérito, vê a pureza da arte e todo este compromisso com o ensino que acaba por levar um Ngulane Bakakossa a dar uma alternativa à interpretação da própria história. É um outro olhar sobre a nossa própria história. O que isto pesa e pesou para si? A grande importância desta obra, como é que isto foi um peso muito importante e uma responsabilidade muito grande, traduzir este livro com esta carga toda? Bom, a responsabilidade está mesmo em traduzir fielmente aquilo que era a percepção, era o retrato, né, do livro, da história toda. Houve muitos rascunhos, desculpas. Bom, a técnica é fazer a lápis. Claro que houve muitos apagões. Fazer a lápis e depois passar a tinta, a caneta estilográfica, neste caso a preta. Não tinha aquela técnica de fazer na folha rascunho, portanto, jogar fora. Foi experimentando até o resultado. Na mesma folha. E eu já tinha esta técnica. Por quê? Porque eu, quando fui desenvolvendo a minha arte, praticamente comecei em 1992, fazia a caneta, diretamente a caneta, bandas desenhadas, e fazia de tal forma que tinha certas falhas, não é? E sabia corrigir ali mesmo, na hora, retificar na hora. Então, esta técnica foi-me aperfeiçoando, né? na possibilidade de evitar falhas. Então, quando adoto já esta técnica de usar o lápis primeiro, foi mais para garantir que estas pequenas falhas fossem sendo eliminadas ao longo dos tempos. Então, fui ganhando mais controle dos desenhos. Então, isso facilitou também, para este caso, na possibilidade de tentar transmitir fielmente aquilo que era a narrativa, né? A história do livro. Exato. Bom, tempo em televisão é muito dinheiro e nós não temos dinheiro, só temos palavras. Mas para terminar, Ngulane Bakakossa, uma última pergunta mesmo para si. O que é a vida?
Bem, o que é a vida? É a resposta difícil, mas simples ao mesmo tempo. É estar neste mundo, pensar este mundo e viver este mundo. Adérito, a felicidade é uma ideia velha? Pois, a felicidade é tudo que todo mundo almeja, é aquilo que nos faz seguir em frente, é aquilo que nos faz viver, que nos faz buscar a vida, é aquilo que nos dá motivos para continuar a viver e continuar a seguir em frente. Muito obrigado, meus senhores. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado também aos nossos telespectadores. Uma boa noite a todos. Não se esqueçam, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até a próxima.